escrito assim: e disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Amém, irmãos? Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus de poder e glória. Aqui está o teu servo, meu Deus, à tua disposição, em tuas mãos, para que, meu Deus e Pai, tu venha, meu Deus, a usar-me a serviço do teu evangelho. Que o teu Espírito Santo esteja a me ajudar, a me conceder os livramentos e as bênçãos necessárias. Que teus anjos acampem ao nosso redor. E que nada, meu Deus, venha ser motivo de empecilho para que esta mensagem venha a ser impedida de ser falada. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, te peço a tua bênção, guarda-me e protege-me de todo mal, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós acabamos de ler Lucas 15, versículo 11 e 12. Esse é o trecho que inicia uma mensagem contida na Bíblia chamada Parábola do Filho Pródigo. Mas, meus amados, essa parábola do Filho Pródigo, ela poderia ser chamada de a parábola do pai que espera. Por quê? Porque enquanto o arrependimento do filho é importante para essa parábola, a disposição do pai em perdoar e suas inesperadas atitudes são uma admirável ilustração do amor paternal de Deus para com os obstinados seres humanos. Nós vemos aqui, então, o início do texto que fala dessa parábola. Possivelmente, o filho mais novo quis deixar as restrições que vivia sobre a orientação do pai. Ou talvez ele quisesse conseguir dinheiro para buscar os prazeres do mundo com os amigos. Mas seja qual for o motivo, irmãos, o desejo do filho pródigo lhe deu coragem de pedir prematuramente a sua herança para depois sair de casa, para depois sair do convívio do pai, deixar para trás aquilo que ele havia ensinado e sair pelo mundo. Nós vemos, irmãos, vez por outra, exemplo parecido com esse. Nós vemos exemplos semelhantes, atitudes semelhantes com esta, em uma pessoa que, por exemplo, sabe tudo sobre o Evangelho. Uma pessoa que conhece Deus, uma pessoa que conhece a palavra, uma pessoa que conhece as Escrituras, e de repente essa pessoa abandona Deus para seguir os seus desejos carnais. Primeiro que essa pessoa começa com um desejo por algo diferente em que ela não tem. Então,
quanto mais essa pessoa alimenta esse desejo por aquilo que não tem, por aquilo que com certeza não lhe convém, ela faz de tudo, aumenta cada vez mais a sua vontade de conseguir, de obter aquele objeto ou aquela atitude. E não fica por menos que, além de tomar uma atitude desse tipo, essa pessoa ainda consegue encontrar maneiras de justificar a sua atitude. Encontra maneira de justificar aquilo que quer. Por quê? Porque nesta situação, o seu raciocínio começa a falhar, o seu raciocínio começa a se mover em favor do seu desejo carnal, em favor dos seus objetivos egocêntricos. Amados, assim como aquele filho rebelde, muitos podem desfrutar dos prazeres do mundo por um tempo, mas a verdade é que depois de uma determinada temporada, elas vão se encontrar numa situação em que não tem os itens essenciais para a sua vida. Ela não vai ter o amor incondicional, a segurança, e não vai ter um propósito significativo para a sua vida. Agora, depois de relatar para você aqui esses dois casos, o filho pródigo que pediu a herança do pai para sair pelo mundo em busca de uma vida melhor, uma vida independente. E essa pessoa que vivia nos caminhos do Senhor e que de uma hora para outra abandona para também viver nos prazeres mundanos, eu quero apresentar a você aqui o tema da nossa mensagem em duas perguntas. A primeira é: você é um pródigo? E a segunda pergunta: ou você está afastado de Deus? Meus amados, quando uma pessoa insiste em seguir o seu próprio caminho, Deus os deixará. Deus deixa essa pessoa bem à vontade para fazer o que ela bem quiser. Porque em momento nenhum, irmão, o nosso Pai Celeste insiste com alguém para permanecer com Ele. Em momento nenhum. Portanto, por isso mesmo é que Ele nos deu o livre arbítrio. Mas, irmãos, infelizmente, nós seres humanos, hoje, se encontram fora da vontade de Deus. Os seres humanos hoje, de um modo geral, se encontram fora regularmente da vontade de Deus. E quando isso acontece, eles são incapazes de ver a sua ação ao seu redor. Eles são capazes de ver a sua maneira de ser, a sua maneira de agir do jeito que Deus vê. O nosso Pai, Ele vê todos os detalhes de tudo que nós estamos fazendo. Ele vê todos os detalhes daquilo que nós estamos escolhendo. Mas, em dado momento, nós podemos nos encontrar numa situação em que nós enxergamos somente o que está à nossa frente. Somente o que está à nossa frente.
parece bom demais, e aí nós começamos a maquinar, a questionar como alcançar aquilo que estamos vendo. É uma espécie de tentação que cai sobre a pessoa. Então, aqui vem a pergunta para a igreja. O que acontece quando nós saímos fora do plano de Deus? O que acontece quando nós colocamos Deus em segundo plano? Primeiro de tudo, a nossa comunhão de saída logo, a nossa comunhão com Deus é significativamente afetada. O filho pródigo não estava mais em contato com o seu pai. Ele não tinha mais proximidade íntima com seu pai. O seu relacionamento já não era mais tão importante como antes. Portanto, irmãos, o mesmo acontece, ou pode acontecer com qualquer um de nós. Se nós nos afastarmos do Senhor, deixarmos os caminhos do Senhor, os nossos recursos, o nosso tempo, o nosso talento, serão desperdiçados, porque já não estarão mais sobre o domínio, sobre o controle da liderança do Espírito Santo. Aquele filho pródigo desperdiçou tudo o que tinha, gastou tudo o que tinha e acabou pior do que os trabalhadores da casa do seu pai. Da mesma forma, Deus nos dá dons, Deus nos dá recursos, Deus nos dá orientações espirituais para construirmos o seu reino. Mas, se nós perseguirmos na caminhada, fazendo o que ele determinar, mas seguindo o nosso caminho, nós recebemos dons, recebemos recursos, recebemos orientação espiritual, mas se nós seguirmos o nosso caminho, então nós desperdiçamos tudo que Deus colocou na nossa mão. E daí, as nossas necessidades fundamentais, as nossas necessidades principais não serão atendidas. Perseguir sonhos que não se alinham com a vontade de Deus, irmãos, levará a um descontentamento. Porque somente em Cristo Jesus nós encontramos a verdadeira realização. As más escolhas têm consequências, mas elas jamais poderão ditar o nosso futuro. As más escolhas jamais podem influenciar o nosso futuro. O nosso Pai Celeste, Ele nunca desiste de seus filhos. Ele sempre nos recebe com muita alegria, com muito amor, quando nós voltamos para Ele. Essa história que você ouviu até aqui, que Jesus conta para nós nesta noite, é para que nós venhamos a entender a realidade da nossa situação. Hoje, nós enfrentamos no nosso dia a dia um grande inimigo, que é o mundo. Um mundo que não valoriza Deus. Um mundo que em tudo coloca Deus em segundo plano. E junto com esse mundo, muitas vezes, tem a nossa própria tendência de preferir prazer e obediência àquilo que esse mundo oferece. Por isso, tenhamos muito cuidado,
Porque o espírito de engano está aí para tragar qualquer pessoa. Jeremias, capítulo 17, versículo 9, se não me falha, diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Por isso devemos ter muito cuidado. Se nós queremos evitar o auto-engano, devemos fazer das Escrituras sagradas a base dos nossos pensamentos para as escolhas da nossa vida. Por isso, o apóstolo Paulo escreveu em Romanos, capítulo 12, versículo 2, assim: E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, irmãos, cuidado com as escolhas que você faz. Cuidado com as decisões que você toma na vida. Não esqueça de colocar sempre Deus em primeiro plano. Porque os caminhos do inimigo são sutis. Os caminhos do inimigo são tão sutis que nós podemos ser levados ao mal, passo a passo, sem nunca perceber o que está acontecendo. Portanto, uma vida espiritual vigilante, ela é de extrema importância para nos proteger contra os ataques de Satanás. Porque, irmãos, no momento em que nós deixamos o nosso foco se afastar de Jesus, é o momento em que nós começamos a depender de nós mesmos. E antes que nós percebamos algo diferente, antes que nós percebamos o erro, nós somos envolvidos pelas coisas do mundo. Nós somos envolvidos pelas coisas erradas. Daí, nós passamos a ficar fora da vontade de Deus. E quando estamos fora da vontade de Deus, as coisas começam a se deteriorar. Assim como aconteceu com aquele filho pródigo, que acabou tendo que ir cuidar dos porcos e se alimentar da própria comida dos porcos. Meus amados, Deus é um Pai perdoador. Ele quer que nós tenhamos a mente de Cristo. No entanto, para termos a mente de Cristo, é preciso primeiro ter a fé salvadora em Cristo. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E lá na primeira epístola de João, capítulo 5, também versículo 12, está escrito assim, para complementar o nosso raciocínio: Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Portanto, para termos a fé salvadora em Cristo, nós precisamos ter esses versículos em mente. Porque após a salvação,
O crente vive uma vida sobre a direção de Deus. O crente vive uma vida sobre a influência de Deus. O Espírito Santo passa a habitar no crente, passa a iluminar a sua vida, dando-lhe sabedoria, que corresponde à mente de Cristo. Daí, o crente, então, tem a responsabilidade de permitir que o Espírito Santo trabalhe em sua vida para transformá-lo, para renovar a sua mente, conforme nós acabamos de ler há pouco no livro de Romanos 12, 2. A transformação, a renovação da mente, para que sejamos capazes de ver e sentir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em nossa vida. Ter a mente de Cristo, irmãos, significa que nós nos identificamos com o propósito de Jesus Cristo. Ou seja, buscar e salvar o que estava perdido. Lucas 19, 10. Ter a mente de Cristo significa que nós compartilhamos as perspectivas de Jesus Cristo de humildade, de obediência, de compaixão e de dependência de Deus através da oração. Portanto, irmãos, se você se encontra em uma situação que não tem certeza do que fazer, assim como aquele filho pródigo, a única resposta, a única solução para você é passar um tempo conhecendo Jesus Cristo. Encha-se da sua palavra. Ouça apenas as pessoas que são enviadas por Ele para você. Peça ao Espírito Santo que Ele use, que lhe torne mais parecido com Jesus, que transforme a sua mente. E quando você fizer tudo isso, você vai ver a diferença. Você vai sentir que os seus caminhos ficam claros. Aí você vai conhecer a vontade de Deus e os seus caminhos. E além de fazer tudo isso, não esqueça de também fazer o que diz Provérbios 3, versículos 5 e 6, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. E Ele endireitará as tuas veredas. Meus irmãos, significa dizer que, embora você se achando que conhece tudo, que você já leu muito, é formado, mas não esqueça que tudo que você tem que decidir, tudo que você tem que resolver ou fazer, não esqueça de que Deus tem que ser colocado em primeiro plano. Deus vai te orientar. Por isso, o provérbio diz assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Não é alguns dos seus caminhos. Todos os seus caminhos. Ou seja, tudo que eu vou fazer, tudo que eu imaginar, eu tenho que primeiro colocar e pedir a direção do Senhor para que eu possa realizar. Então, irmãos, esta é a pequena meditação que eu trouxe para nós meditarmos um pouco aqui nesta noite. Porque aquele que sabe, aquele que confia no Senhor, ele tem esperança. Aquele que confia no Senhor não precisa temer a dificuldade e as calamidades, porque ele sabe quem está no controle. Ele sabe que o Senhor é bom
e ele sabe que o Senhor protege todos aqueles que neles confiam. Portanto, ao terminar essa mensagem, eu gostaria de saber se há aqui no nosso meio alguém que ainda não confessou a Jesus como Senhor e Salvador. Se há alguém que deseja conhecer os caminhos do Senhor. Se há alguém que porventura está afastado dos caminhos do Senhor e nessa noite deseja retornar, porque como eu disse, o nosso Pai Celeste é um Pai bondoso. Ele nos acolhe com muita alegria, com muito amor, quando nós retornamos a Ele. Ele não guarda rancor. Portanto, se há alguém aqui que estava afastado do Senhor e quer retornar aos caminhos do Senhor, eu pediria a você que levantasse a sua mão para que a gente possa orar por você. Se porventura, se há alguém que em algum momento da sua vida tomou uma atitude da sua própria vontade, tomou uma atitude sem consultar a Deus, sem orar a Deus, e muitas vezes essa atitude não deu certo, eu também quero orar por você. Se há alguém que não reconheceu em algum momento a soberania de Deus, se porventura em alguma decisão sua, em algo que você se propôs a fazer, você não reconheceu o favor de Deus, não reconheceu os caminhos de Deus para fazer o que você queria. Então, eu quero também orar por você. Porque, como eu disse, em tudo nós temos que colocar Deus à frente de tudo. Amém? Se não há, eu quero encerrar esta mensagem pedindo a você que baixe a sua cabeça. Amém. Glória a Deus. Então, aqui nós temos uma irmã que estava afastada dos caminhos do Senhor. Fica de frente para a igreja, por favor. Fica de frente. É seu nome? A irmã Nicole estava afastada dos caminhos do Senhor. E hoje ela está aqui disposta a fazer a reconciliação, a retornar para os caminhos do Senhor. Então, eu vou pedir à igreja que fique de pé, por favor. Toda a igreja, vamos ficar de pé. E a Nicole vai repetir comigo as seguintes palavras. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu te entrego A minha vida e te peço perdão pelos meus erros, pelos meus pecados, e te peço que tu me receba de volta aos teus caminhos e que a tua bênção volte a me abençoar e que tua bênção volte à minha família e que tu me dê forças, que tu me dê ânimo para persistir, a continuar nos teus caminhos e que nada venha me tirar dos teus propósitos que tu tens para a minha vida. Amém, irmãos. Aleluia. Então, a irmã Nicole acaba de fazer uma reconciliação e volta aos caminhos do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós apresentamos a Ti, meu Deus, a Tua serva, que nesta noite foi tocada pela mensagem, essa noite foi tocada pela Tua palavra e decidiu, ó Deus, voltar aos Teus caminhos.
Ela reconheceu, ó Deus, o seu erro, ela reconheceu que estava no caminho errado e resolveu, decidiu nesta noite voltar aos teus caminhos, porque ela acaba de reconhecer e confessar a ti que os teus caminhos é o caminho que tu queres, é o caminho que tu tens para a vida dela. Portanto, ó Deus, recebe, ó Deus, a tua serva, conforme diz a tua palavra, que tu recebe de volta com alegria e com muito amor. Assim, meu Deus e Pai, nós apresentamos a ti e entregamos a tua serva em tuas mãos, pedindo que a tua mão poderosa esteja a abençoá-la e lhe dando forças para que ela permaneça, ó Deus, e não venha mais a ser envolvidas por aquilo que porventura venha lhe tirar dos teus caminhos. Se nós oramos e abençoamos a vida de Nicole, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e toda a igreja diga amém. Gostaria aqui de uma líder de célula, líder de senhoras, para receber aqui a Nicole. Amém? Glória a Deus. Ela está de volta aos caminhos do Senhor. E para nós, igreja, é uma grande alegria. A igreja pode sentar-se. Aleluia. Então, irmãos, aqui eu agradeço a vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus ilumine a vida de vocês. E que vocês possam verdadeiramente, sempre que tomar uma decisão, colocar sempre Deus na frente. Amém? Que Deus abençoe a amada igreja. Muito bem, nós agradecemos ao pastor Mendes pela reflexão. E nós estamos chegando ao final, irmãos, de mais um culto abençoado, agradecendo a todos pela sua presença.